Shojiku Yosei Macross, ou no seu título paralelo em inglês, Super Dimension Fortress Macross, é uma série de animação exibida originalmente entre 1982 e 1983, com 36 episódios, que foi criada pelo estúdio Nui e desenvolvida em parceria com o estúdio Artland, com a Tatsunoko e com a Big West. E é uma série de animação que teve um impacto enorme na ficção científica japonesa quando foi produzida lá no começo dos anos 80, e até hoje ela é uma grande influência nas histórias de ficção científica japonesas, principalmente no gênero do mecha. Mas vamos tratar disso aos poucos, né? Sobre o que é Macross. A narrativa de Macross começa no futuro, no ano de 1999, quando uma nave espacial gigantesca de origem desconhecida cai numa ilha no Pacífico. A partir de então, as Nações Unidas, elas tentam ocupar a ilha e entender aquela tecnologia e reconstruir essa nave, mas a disputa por essa nova tecnologia que a nave espacial traz para a Terra faz com que vários países também entrem em disputa para se apoderar da tecnologia dessa nave gigante que caiu na Terra. E isso dá início ao que eles chamam na história de a Guerra da Unificação. Durante anos, vários países da Terra entram num conflito, numa terceira guerra mundial, que dura quase uma década, mas no final a Terra é unificada no governo das Nações Unidas. Então não existem mais nações independentes e passa a partir de então ter um governo unificado. E nesse meio tempo, as Nações Unidas que ocuparam a ilha onde essa grande nave caiu, passam a tentar reconstruir essa nave espacial, e ao mesmo tempo que estão acontecendo os trabalhos para tentar recuperar e entender essa tecnologia e reconstruir essa grande nave, a atividade na ilha onde a nave caiu acaba crescendo, e ali surge uma grande cidade em volta dessa nave espacial, que é uma nave espacial enorme. Ela tem mais de 1.200 metros de comprimento e vários andares de altura. Até que no ano de 2009, 10 anos depois da queda da nave espacial, o governo das Nações Unidas conseguiu reconstruir essa grande nave espacial, que eles batizam de Macross, e pretendem fazer um grande voo inaugural dessa nave espacial para mostrar que a cooperação unida de todas as nações da Terra, todas as culturas da Terra unificada, depois de atingirem a paz, trabalhando em conjunto, conseguiram aprender sobre essa tecnologia desconhecida, entender como ela funciona, reparar a nave, se apropriar dela, e agora a humanidade vai se desenvolver por um novo rumo, que é rumo ao espaço, usando essa nave espacial que eles tiveram acesso, e toda essa nova tecnologia. E a história se inicia justamente em 2009, quando vai acontecer a inauguração dessa nave, que agora está sob o comando do capitão humano Bruno Global, e quando a Macross ela vai ser ativada, acontece algo inesperado. Quando a nave começa a ser acionada, está passando próximo ao sistema solar uma frota espacial do exército Zentradi. Os Zentradi, eles são uma cultura extraterrestre, militarista, que eles eram inimigos dos donos originais da Macross. E quando eles detectam a assinatura da Macross, eles olham, peraí, nesse sistema estelar, lá no terceiro planeta, tem uma nave do que eles chamam de o exército de supervisão, que são os inimigos dele. Daí essa grande frota manda uma esquadra menor para ir até o terceiro planeta do sistema solar, para ver que diabo uma nave do exército de supervisão está fazendo ali. E quando essas naves Zentradi se aproximam da Terra, acontece uma coisa que era inesperada, porque a Macross, ela não caiu por acidente na Terra. Inclusive a Macross, que era essa nave espacial de origem desconhecida, que os Zentradi sabem que é do que eles chamam de o exército de supervisão, caiu na Terra, ela estava sem tripulação. E o que acontece é que ela não caiu lá por acidente. O exército de supervisão colocou lá como uma armadilha para os inimigos deles, que são os Zentradi. Então, quando a frota Zentradi se aproxima da Terra, os sistemas automáticos da Macross se ativam e ligam um canhão energético que usa tecnologia alienígena, que é extremamente poderoso, e dispara contra a frota Zentradi, porque a função da Macross ali era ser uma armadilha que o exército de supervisão deixou para atingir o exército Zentradi quando eles estivessem passando desavisados. E quando o exército Zentradi é atingido pelos disparos da Macross, eles decidem revidar, então eles decidem que vão invadir a Terra, só que como a Macross está sob controle dos humanos, acidentalmente, no dia que os humanos achavam que ia ser o início do desenvolvimento espacial deles, eles iniciam uma guerra contra o exército Zentradi. E o início da história de Macross é basicamente isso: os humanos acidentalmente iniciam uma guerra contra uma civilização extraterrestre militarista. Nisso a Terra, e principalmente a ilha e a cidade ali da ilha onde fica a Macross, começam a ser atacados, e o Capitão Global pensa numa estratégia. Ele vai ativar a tecnologia alienígena do motor de dobra para criar uma dobra espacial e saltar atrás da Lua para tirar o foco do ataque dos Zentrades contra a Terra, se reagrupar com outras naves espaciais das Nações Unidas menores, inclusive duas delas eram naves de combate que foram todas projetadas para se acoplar na Macross e atacar a força Zentradi pelas costas. Só que, como é a inauguração da Macross, esse motor de dobra nunca tinha sido usado. E
quando eles usam o motor de dobra, acaba acontecendo alguns imprevistos. Primeiro, que o motor de dobra é ativado quando a Macross está muito perto do solo. E não só a Macross salta no espaço, como ela leva a ilha, toda a cidade que estava na ilha e uma parte do mar que estava em volta junto com a Macross para o espaço. E um outro imprevisto que acontece é que é a primeira vez que a humanidade vai usar uma tecnologia do motor para fazer uma dobra espacial. E como eles não sabem operar aquilo direito, acontece um erro nos cálculos e a Macross ela salta na órbita de Plutão. E quando eles desativam o motor de dobra, a Macross para, mas o motor de dobra não para e o motor de dobra salta sozinho no espaço, desaparecendo. Então o contexto que acontece é, enquanto a Terra está sendo atacada pelo exército Zentradi, a Macross vai parar na órbita de Plutão, levando a ilha e toda a cidade junto com ela e perde o motor de dobra. Então o que o Capitão Global decide, a primeira coisa a fazer é sair para o espaço e tentar pegar tudo que eles conseguirem da cidade e levar para dentro da Macross. Inclusive a população da cidade, ela estava toda isolada em bunkers durante o ataque Zentradi e ele vai lá e resgata essas pessoas e coloca dentro da Macross e resgata tudo que ele pode resgatar da cidade, ou seja, alguns prédios, carros, vários itens. E o que acontece é que a Macross, essa nave enorme, com mais de 1.200 metros de comprimento, além da tripulação militar, é colocada toda uma cidade dentro com uma população de mais ou menos 56 mil habitantes civis. Também o Capitão Global, ele se dá conta que eles estão muito longe, ele perdeu contato com a armada espacial que defendia ali a Terra e com as duas naves que foram criadas para se acoplarem na Macross, mas quando eles saltaram para o espaço e levaram a ilha e levaram o mar junto, eles levaram duas embarcações militares. Uma delas é o Daedalus, que é uma embarcação marítima feita para transportar tropas, veículos e outros recursos militares, e o outro é o Prometheus, que é um porta-aviões militar. Então nesses nichos que existiam na Macross, que foram desenvolvidos para se acoplarem com as duas naves espaciais, o Capitão Global decide que ele vai acoplar o Daedalus, que é essa nave de transporte de forças militares, e o Prometheus, que é esse porta-aviões, e eles vão engatar na Macross e se acoplar nela. E como a Macross ela está na órbita de Plutão, ela não consegue se comunicar com a Terra devido à distância, e como a Macross perdeu o motor de dobra, ela não tem como saltar em dobra espacial e voltar à Terra. Então ela tem que voltar para a Terra usando os motores normais, na velocidade de impulso. E basicamente é a partir daí que se desenvolve a história da Macross. A gente tem uma nave militar de guerra que está na órbita de Plutão, lá na fronteira do sistema solar. Ela está cheia de militares, mas ela tem uma cidade dentro com mais de 50 mil civis. Os recursos são limitados, eles não podem entrar na velocidade de dobra e eles têm que voltar para a Terra na velocidade de impulso sem saber o que está acontecendo na Terra, que está sendo atacada pelas forças militares Zentradi. Então a trama da narrativa de Macross basicamente é uma grande viagem dessa nave militar gigante, que é uma nave habitada por humanos, mas é uma nave extraterrestre, né, que os humanos se apropriaram dela. Essa nave ela tem uma cidade enorme dentro e o capitão ele tem que conseguir manter as defesas, porque eles vão ser atacados pelos Zentradi enquanto eles estão tentando voltar para a Terra, mas ao mesmo tempo manter aquelas pessoas lá dentro. Tem uma multidão de civis, ele tem que fazer essa população civil e essa cidade lá dentro do Macross funcionar de forma harmônica para tentar sobreviver, né? Porque inclusive eles têm recursos limitados. E inclusive durante o desenvolvimento da série, o título cogitado para a série era Battle City Mega Road. Battle City porque justamente a ideia de que é uma nave de batalha, mas ao mesmo tempo é uma cidade. E Mega Road é um trocadilho, porque se a gente tentar escrever com caracteres japoneses, a palavra inglesa road, de estrada, caminho, e a palavra inglesa load, de carga, se escreve igual. Então Mega Road é um trocadilho que pode ser tanto mega load, porque a Macross está levando uma grande carga, né? Ela está levando uma cidade inteira dentro dela, como pode ser mega road, que é uma grande jornada, uma grande viagem que eles vão ter que fazer para ir da fronteira do sistema solar até a Terra e chegar lá vivos. Só que um dos diretores da empresa que patrocinava a série, ele era muito fã de Shakespeare e ele queria colocar uma referência a Shakespeare no título. Então ele queria que a nave se chamasse Macbeth. E a produção ali do Estúdio Nui conseguiu negociar com ele para colocar o nome de Macross, porque escrevendo com caracteres japoneses, Macross e Macbeth só tem uma letra de diferença. E Macross mantinha ainda um pouco do trocadilho que a equipe queria originalmente, porque macro dá a ideia de ser algo grande e o across, essa ideia de através, tem aquele sentido da grande viagem que eles queriam fazer. Então Macross é uma combinação de macro com across, mas ainda fazendo um trocadilho com Macbeth, que resultou no título da série, né, que é a super fortaleza dimensional, ou a super fortaleza espaço-temporal Macross. Mas um dos elementos extremamente importantes para o Macross, tanto para o sucesso que a série fez, para a influência que teve depois, são os personagens ali apresentados. O protagonista é um sujeito chamado Ichijo
Hikaru. O Hikaru, ele era um piloto esportivo, ele pilotava aviões, mas ele fazia corridas e apresentações de acrobacias aéreas, e ele foi até a ilha do Macross no dia do lançamento porque ele foi convidado por um veterano dele, que é o Roy Fokker. O Roy Fokker, ele também era um piloto esportivo de acrobacias aéreas, só que ele acabou se alistando nos exércitos das Nações Unidas durante a Guerra da Unificação e se tornou um tipo de herói de guerra. Ele derrubou vários inimigos e acabou se tornando líder de um esquadrão aéreo que serve ali na Macross, que é o Esquadrão Skull. E, inclusive, o Roy, ele tem o brasão de uma caveira no caça dele para fazer essa referência, que ele é o líder do Esquadrão Skull, do Esquadrão Crânio. E o Roy, ele é um tipo de um galã cafajeste. E ele é, de fato, um grande piloto. E o Hikaru, que também é um grande piloto, mas o Hikaru não é militar. Inclusive, o Hikaru, ele tem uma aversão por militares, porque o pai dele serviu na Guerra de Unificação e morreu na guerra, e ele não quer contato com os militares. Quando ele se reencontra com o Roy lá no dia do lançamento da Macross, ele tenta convencer o Roy a sair do exército e voltar a ser piloto acrobático, piloto esportivo como ele. E o Roy meio que enrola, assim, porque ele dá a ideia de que não tem como, depois de tu ser um piloto militar, de tu participar de uma guerra e matar gente, tu não consegue mais sair dessa vida, tu não consegue mais fingir que nada disso aconteceu. Então o Roy, ele tem aquela resistência de deixar de ser militar, porque ele acha que ele não vai conseguir se adaptar à vida de não ser militar. Ao mesmo tempo, o Roy diz pro Hikaru: tu é um baita piloto e tu poderia servir aqui nas Forças Aéreas das Nações Unidas. E o Hikaru nega porque ele tem aversão ao militarismo e aversão à guerra. Só que quando a Macross vai iniciar o voo inaugural e ela automaticamente atira contra os Zentradi e o exército Zentradi vem pra terra e começa a atacar a ilha, o Roy tinha convidado o Hikaru para ele dar uma olhada nos caças que os militares das Nações Unidas usavam, que foram construídos com a tecnologia mais avançada de aviação, e no meio do ataque é ordenado que todos os caças decolhem. O Hikaru tá ali dentro de um caça e ele acaba decolando com aquele caça militar. E durante esse primeiro ataque Zentradi, que o Hikaru vai conhecer uma outra personagem que é extremamente importante, que é a Lin Minmei. A Lin Minmei, ela é de Yokohama. Yokohama é uma cidade portuária que fica ali do lado de Tóquio e que tem uma Chinatown bem grande. É uma cidade que é conhecida por ter vários imigrantes e descendentes de chineses. E a Minmei, ela é uma japonesa descendente de chineses. Ali no começo da história ela tem 17, vai fazer 18 anos. E ela tinha ido para a ilha do Macross para visitar os tios dela que moravam lá. E o Hikaru acaba salvando a Minmei do ataque Zentradi. Eles acabam conseguindo entrar na Macross, mas eles ficam presos numa área isolada da Macross por quase 2 semanas sozinhos. E nesse período eles vão se conhecendo. A Minmei, ela sonha em ser cantora. Ela é uma pessoa extremamente fofinha, mas ao mesmo tempo ela é bastante iludida, assim, porque ela fala dos militares de uma maneira idealizada. Ela fala: olha como é legal ser militar, tu é um bom piloto, por que tu não entra pro exército, por que tu não vira um piloto e vira um herói também? Então no começo ela idealiza bastante o imaginário dos militares, e quando os dois são resgatados e eles passam a integrar a cidade ali do Macross, a Minmei dizendo várias vezes pro Hikaru que ele deveria entrar pro exército, que ele poderia ser um bom piloto militar, e também por estar ali naquela nave no espaço, não ter muito o que fazer, o Hikaru ele ser um baita de um piloto e o avião dele foi destruído e o único jeito dele voltar a pilotar é ele entrando pro exército, o Hikaru ele acaba se alistando e virando um piloto militar. Bom, Macross é uma obra do gênero de mecha, e como eu já comentei várias vezes em outros vídeos aqui no canal, o gênero do mecha ele vai se estabelecer como uma forma de discutir sobre o trauma do Japão ter participado da Segunda Guerra Mundial. Se a gente voltar lá para as obras de mecha que começam a surgir ali logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as obras do Yokoyama Mitsutero, o Giant Robô, o Robô Gigante, e o Tetsujin Nijo Hachigo, o Homem de Ferro número 28, e vão ter outras obras que vão aparecer ali nesse contexto. Inclusive a gente pode colocar o Magma Taishi do Tezuka. Esse conceito da ideia de um robô que é extremamente poderoso, uma arma que foi criada no contexto da guerra ou para a guerra. Muitas vezes esse robô ele usa um motor nuclear, né, que é uma referência à bomba atômica, uma tecnologia criada para usar na guerra, e a guerra acabou e agora não se sabe mais o que se fazer com aquela tecnologia, porque se criou uma coisa que pode facilmente destruir o mundo e acabar com a civilização humana. Então a gente tem esses grandes robôs que são grandes armas de guerra, armas de destruição. Eles foram feitos para matar, muitas vezes eles são atômicos, e essas grandes máquinas de destruição acabam caindo na mão de crianças. E o fato do usuário desses primeiros mechas da tradição que a gente chama de Super Robot serem crianças é uma alegoria dupla, né? Primeiro porque a ideia de que só uma criança vai conseguir pegar essa arma feita para o mal e vai ser pura o suficiente, inocente o suficiente para conseguir fazer esse objeto virar algo bom, pegar e tentar fazer algo bom com essa coisa que foi feita para fazer algo terrível. E ao mesmo tempo é uma alegoria para a ideia de que, olha só, a geração antiga, passada, criou essas
armas e deixou pros filhos, deixou pros netos, e agora as novas gerações têm que descobrir o que fazer com isso. Olha só, isso aqui foi feito pra matar. Tu tem que pegar uma coisa que foi feita pra matar e tentar fazer algo bom com aquilo. Só que se tu não usar, outra pessoa pode tentar usar e essa pessoa pode não estar bem intencionada. Então não dá pra simplesmente ser omisso, vou esconder esse robô e não usar, porque alguém vai procurar e vai achar esse robô e vai usar no teu lugar se tu não usar. Então lá na tradição do Super Robot vai ter toda essa dinâmica de meninos que acham robôs que são grandes armas nucleares e acabam criando vínculos com esses mechas, e esses mechas fazem o que o menino anda. Então, pô, tem toda uma responsabilidade de pegar essa coisa que foi feita pra matar e transformar isso aí em algo bom. Daí nos anos 70 vai ter um momento de transição, que é quando o Nagai Go ele vai fazer o Mazinger Z e outras obras de mecha ali do Nagai, e também de outros autores que vão trabalhar junto com o Nagai ou vão ser influenciados pelo Nagai ali nos anos 70. Então, além do Mazinger Z, vai ter o Grit Mazinger, UFO Robô Grandizer, Groiser X e vários outros mechas ali daquele período. Mas nesse período de transição, o que o Nagai vai fazer é mudar um pouquinho a dinâmica para falar sobre a questão da neutralidade da ciência ou a não neutralidade da ciência. Porque no Mazinger Z e nos outros robôs do Nagai e daqueles outros autores que eram influenciados ali pelo Nagai, vai se levantar a ideia de que as máquinas, elas são neutras. As máquinas, elas não têm intenção. Uma máquina, ela pode ser tanto usada para fazer coisas boas, como pode ser usada para fazer coisas ruins. Então a máquina em si, ela é neutra e caberia ao usuário decidir como agir. Então no Mazinger tem aquela questão que o avô do protagonista fez um robô que é uma arma de destruição, tu pode usar ele tanto para salvar o mundo como para destruir o mundo, decide aí o que é, e o velho morre e deixa a responsabilidade para ele. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa nesse discurso dessa velha geração que deixa o Mazinger Z dizendo a ciência e a tecnologia é neutra, cabe ao usuário decidir como usá-lo, essa tecnologia foi usada para criar uma arma. Pensa só, tu criou uma bomba, cabe ao usuário decidir como vai usar a bomba. Vai usar a bomba pro bem e pro mal. Tá, mas como é que tu usa uma bomba pro bem? Como é que tu usa uma metralhadora para fazer uma coisa boa, sabe? É uma arma que foi feita para matar. Então é uma questão para discutir um pouco se existe de fato ou não essa neutralidade na ciência e na tecnologia. Porque se tu cria uma arma, tu já deu um objetivo para aquele objeto. Será que ela é tão neutra assim? Será que esse mito da neutralidade científica não é um jeito do cientista tentar se isentar das responsabilidades sobre aquilo que ele cria e desenvolve? E uma mudança na dinâmica que o Nagai vai propor é que na tradição do Super Robot, os menininhos eles controlavam os robôs à distância. Eles tinham um relógio, eles tinham um comunicador que eles diziam pro robô, vai lá e faz tal coisa. E o robô ia lá e fazia. Só que na obra do Nagai ele vai tirar isso. Olha só, tu não consegue controlar o robô à distância. Tu pode usar o robô tanto pro bem quanto pro mal. Só que tu vai ter que estar dentro do robô. Tu vai ter que estar lá apertando os botões. Então se tu quiser matar alguém, tu vai ter que estar na presença dessa pessoa. Tu vai ter que olhar pra ela e tu vai ter que apertar o gatilho e vai ter que ver ela morrer. Então tu não pode simplesmente mandar o robô ir lá matar alguém pra ti. Tu vai ter que ir junto lá matar. Então tu vai ter que assistir o evento e lidar com as consequências. Então uma das grandes mudanças que vai acontecer ali nesse período de transição na obra do Nagai e desses artistas que vão trabalhar ali junto com ele é de discutir essas questões da responsabilidade no uso dos mechas, que são essas alegorias para essas armas e para essas tecnologias criadas lá no contexto da guerra. O que vai acontecer no período pós-Nagai é uma proposta de uma outra tradição de mechas, que vai ser conhecida como Real Robot, que a gente vai ter ali as duas principais obras mais influentes que vão acabar definindo essa nova tradição. A primeira delas é o Gundam do Tomino ali de 79 e a segunda é o Macross de 82. E essa nova tradição, que vai se chamar de Real Robot, é chamada de uma nova tradição porque ela vai ter alguns contrastes em relação à lá tradição do Super Robot. Um deles é estético, né? Primeiro que lá no Super Robot a gente vai ter aqueles robôs de formas cilíndricas, que às vezes eles até se transformam, mas é um jeito meio mágico, as peças rolam e mudam e viram uma outra coisa. E a estética dos Real Robots é pensar os robôs não nessas formas cilíndricas, mas com formas mais angulares, dando para eles texturas que pareçam de fato máquinas, mas dando para eles também formas que são um pouco mais naturalistas em relação à funcionalidade que aquelas máquinas teriam na diegese. Por exemplo, se tem um robô que ele vai virar uma nave, que ele vai virar um carro, tu tem que pensar num robô que de fato as peças possam ser mexidas, mudadas e realocadas, e que se existisse de fato no mundo real, conseguiria de fato virar uma nave e um robô devido àquelas proporções e aquelas peças. Então tem que pensar que, pô, se é um robô, precisaria ter uma dobradiça aqui. Então a gente precisa desenhar uma dobradiça aqui. Se ele vai virar uma nave em tais proporções, as proporções do robô têm que ser as mesmas da nave para conseguir girar, realocar as peças e montar aquela nave. Se num avião de verdade precisa ter uma turbina, então vou ter que colocar uma turbina nesse meu avião. Pensar os mechas a partir de uma ideia naturalista de máquina.
né? Isso é uma coisa que vai ser muito relevante para essa tradição do Real Robot, do ponto de vista estético, né? Mas também tem um elemento que é conceitual, é pensar os robôs diferentes. Lá no Super Robot, a tradição pensava nos robôs como algo especial. Tem um robô único, que foi construído com metal especial, que foi construído por um cientista que já morreu, que foi construído com um motor que só existe um na Terra e não pode ser duplicado, e esse robô é especial. E por esse robô ser especial, ele vai conseguir superar os desafios e resolver os problemas. A tradição do Real Robot vai pensar, tá, e se esses robôs não forem especiais? Pô, se a gente pensar no Gundam, tem alguns Gundams que são únicos. Esse modelo que só fulano tem, só um foi produzido. Mas o mecha em si, ele não é especial. A ideia de que os mechas, eles podem ser produzidos em massa. Se um grande governo ou uma grande corporação que tenha dinheiro quiser, eles podem fabricar um monte de mechas. E se todo mundo tá armado com mechas, se banalizou os mechas, as guerras não vão mais ser de pessoas a pés, vão ser guerras feitas com mecha, porque todo mundo tem mecha. E se todo mundo tem mecha, tu ter um robô não faz de ti especial. Aquele soldado mais aleatório lá e figurante, ele também vai ter um robô. E as pessoas que vão morrer na guerra, porque vão morrer pessoas na guerra, essas pessoas todas elas têm mecha. Então ter um mecha não é especial, e ter um mecha não significa que aquela pessoa vai sobreviver no final, porque se todo mundo tem mecha e na guerra várias pessoas têm que morrer, várias pessoas que têm mecha vão ter que morrer. A banalização da tecnologia do mecha, que é para discutir a questão da banalização das armas. Imagina só se todo mundo tivesse um robô gigante com um sabre de luz, uma bazuca e uma metralhadora, e quando acontecesse um problema, uma discussão de vizinhança, um problema de trânsito, as pessoas estariam dentro de seus robôs com metralhadoras e tentassem usar esses mechas para resolver os pequenos conflitos. É a mesma ideia de dar revólver para todo mundo. Todo mundo tem revólver e com qualquer probleminha que aconteça, qualquer discussão, qualquer conflito, tentam resolver usando seus revólveres. Então a tradição do Real Robot vai tentar discutir a guerra, porque a discussão da guerra é um dos núcleos essenciais da tradição do mecha, mas a partir dessa ideia da banalização do mecha como alegoria para discutir sobre a banalização das armas. Se todo mundo tiver armas, se todo mundo tiver mechas, quando tiver um problema, quando tiver um conflito, quando tiver uma guerra, as pessoas vão tender a resolver seus conflitos, problemas e guerras usando os mechas. E como Macross é uma história do gênero mecha, Macross vai ter mechas. Primeiro que o próprio Macross, ele é um mecha gigante. Quando a Macross salta até a órbita de Plutão e perde o motor de dobra, esse motor de dobra era a fonte de energia do grande canhão principal da nave, que é essa arma alienígena, que é extremamente terrível e que é a única arma que os humanos têm que é avançada o suficiente para causar um grande estrago na frota Zentradi. E a única forma de ativar o canhão é realocando as peças internas do Macross. Então o Macross ele tem uma função que ele também se transforma num mecha, em que a nave de transporte militar Dédalus vira o braço direito do mecha e o porta-aviões Prometheus vira o braço esquerdo, porque o Macross ele só consegue disparar o canhão principal dele quando ele está na forma de mecha. Só que quando ele está na forma de mecha, ele se desloca no espaço mais lentamente. Então eles têm que fazer essa viagem de Plutão até a Terra. Se a Macross estiver no modo nave, ela é mais rápida, mas ela não pode usar a arma principal. Se ela está no modo robô, ela pode usar a arma principal, mas ela avança mais lento. Então o Capitão Global ele tem que fazer a mediação. Quando o Macross tem que ir como nave, quando o Macross tem que ir no modo mecha. Então o próprio Macross é um mecha, mas dentro do Macross tem vários mechas. Tem vários mechas terrestres que são utilizados para defesa ali da Macross, mas o principal mecha do Macross é o VF-1 Valkyrie, que é um caça adaptado para voar no espaço, mas VF é de Variable Fighter. O Valkyrie ele tem três formas. Tem a forma Fighter, que é um caça, ele pode mudar para o modo Gearwalk, que é um modo em que é um caça, mas que tem pernas e braços. Logo ele pode caminhar pelo solo, pode segurar coisas, e ele tem o modo Hover, ele funciona como um flutuador, né? Se a gente pensar num avião para estar no ar, ele tem que estar sempre avançando. Já no modo Gearwalk, ele pode flutuar numa posição fixa ou numa velocidade bem menor que seria necessário para um avião se manter no ar. E ele tem um terceiro modo, que é o modo Batroid, em que os Valkyrie se tornam de fato um robô de combate terrestre. E os Valkyrie vão ser o principal veículo dos humanos ali do Macross, e os mechas que vão ser utilizados pelos principais personagens. Então o Hikaru, quando ele entra pro exército, ele vai pilotar um Valkyrie, porque ele é um piloto, e vai usar a habilidade dele como piloto acrobático para pilotar esses caças que viram mechas. Inclusive isso ainda vai ser usado para aquela discussão da questão da guerra, né? Porque a gente lembra que histórias de mechas são histórias sobre guerra e são histórias sobre críticas de guerra, né? São histórias que vão discutir como a guerra é ruim, como a guerra é problemática, porque são histórias que vão tratar dos traumas que a sociedade japonesa tem com a guerra. Inclusive quando o Roy leva o Hikaru para ver um Valkyrie a primeira vez, o Hikaru entra ali, que acha aquilo ali tudo muito legal, e o Roy debocha, né? Tá, mas não é tu que não gosta dos militares, que não
não gosta de nada de guerra, como é que tá achando esse avião legal? E o Hikaru dá uma resposta que é uma resposta no nível do Mazinger Z. O Hikaru fala, a tecnologia, os aviões, eles são neutros. O que faz um avião ser algo ruim é como tu usa o avião. Se tu usar o avião não para fazer guerra, mas para fazer outras coisas, um avião pode ser uma coisa boa. E essa questão da temática da guerra e do problema da guerra é algo que vai aparecer ao longo de toda a história. Tem uma outra personagem que é extremamente importante, que é a Hayase Misa. A Hayase, no começo da história, ela é uma primeira tenente e ela é a chefe de operações na ponte do Macross. E a Hayase, ela vem de uma família de militares. O pai dela foi militar, o avô dela é militar, a não sei quantas gerações ela é militar. No começo da história, ela tem um pouco de segurança sobre ser militar, mas aos poucos ela vai começar a entrar em dúvida. E uma coisa que ela fala num ponto da história é que toda a família dela é de militares. Então, em nenhum momento da vida dela, ela cogitou a possibilidade de não ser militar, porque aquilo que eu já falei também várias vezes em outros vídeos, a questão de como o reprovável culturalmente no Japão é não cumprir as expectativas que esperam de ti, e sobre toda aquela pressão que existe lá das famílias decidindo sobre o futuro dos filhos. A criança nasce e os pais já decidiram qual a carreira que ela vai ter, decidem com quem ela vai casar e vários outros detalhes da vida, e a pessoa cresce naquela pressão de ter um futuro já determinado que não foi ela que escolheu. E como é depois dos movimentos de contracultura que vai ter toda uma resistência dos jovens japoneses a querer lutar contra isso, essa discussão vai aparecer no Macross aqui com a Hayase, porque ela tem aquilo, ela era de uma família militar, o pai dela queria que ela fosse militar, esperava desde sempre que ela fosse militar, e não passou pela cabeça dela quando ela era criança, quando ela era adolescente, que ela poderia não ser militar, ela simplesmente foi encaminhada para aquela carreira. E um outro ponto que vai levar a Hayase a ser militar é que ela gostava de um cara que entrou pro exército. Esse cara, ele não era um bom soldado, ele não gostava muito de ser militar, ele se dedicava mais à parte da pesquisa, só que ele desapareceu durante a Guerra da Unificação. Provavelmente ele morreu durante a guerra e nunca mais tiveram notícias dele. E a Hayase, ela entrou no exército antes desse cara desaparecer, porque ela achava que um dia eles iam se encontrar no exército. Ela gostava do cara, e um dia dentro do exército das Nações Unidas eles iam se encontrar e iam poder viver juntos. Então ela também tinha uma idealização sobre o que era a vida de militar, e ao longo da série, vendo o contexto de guerra em que ela está vivendo e interagindo com outros personagens, inclusive interagindo com o pai dela, que é um membro do alto comando das Nações Unidas, e entrando em conflito com o pai dela algumas vezes, que ela vai passar a repensar nessa finalidade da vida dela ser servir ao exército. E essas questões sobre a crítica de guerra também vão aparecer em vários outros pontos. Um deles é quando acontece um choque, quando os humanos e os Zentradi se encontram a primeira vez. Porque a princípio, quando a Terra é atacada, eles são atacados pelos mechas dos Zentradi, que são chamados pelos Zentradi de Higuchi. São umas cápsulas com umas armas acopladas e umas pernas que parecem umas pernas de gafanhoto. E os militares das Nações Unidas, com os mechas deles, acabam entrando em conflito com os Higuchi, que são os mechas dos Zentradi. Só que tem um momento em que o Hikaru, ele tá lutando com alguém e abate um desses Higuchi, e esse Higuchi abre e sai o piloto. E quando o piloto do Higuchi sai de dentro, o Hikaru tem um choque. Primeiro que os Higuchi, eles não são um mecha no jeito que a gente tá acostumado a ver, porque eles não são robôs, eles são armaduras de combate. E os Zentradi, eles são gigantes. Então aqueles mechas com que eles estão lutando não são mechas, são gigantes vestindo armaduras. E o outro choque é que os Zentradi, eles são muito parecidos com os humanos. Eles são pessoas gigantes. A única diferença entre os Zentradi e os humanos é que os Zentradi, eles têm mais cores de pele do que os humanos. Eles têm pele púrpura, têm pele azul, mas no resto eles são humanos gigantes. E os humanos, quando vem os Zentradi, que o Hikaru é o primeiro a ver, e é quando o Hikaru vê, que o espectador vê pela primeira vez, o primeiro choque, peraí, eles são pessoas gigantes. E tem um momento já, quando eles estão no espaço, e o Hikaru, ele consegue invadir um dos cruzadores Zentradi, pilotando o Valkyrie dele, e ele se depara com soldados Zentradi, que é um cara normal, um cara gigante. E ele aponta a arma pro cara e não sabe o que fazer, porque ele tá olhando ali e ele tá vendo um humano. É um cara normal, só que gigante, desarmado. Como é que ele simplesmente vai matar uma pessoa que tá desarmada? Tem o choque do Hikaru paralisado diante da guerra, dele perceber que a guerra é eu matar pessoas. Esses ETs, eles vieram de outro planeta, eles são gigantes, mas eles são pessoas. Então o Hikaru, ele não consegue atirar no cara. Ele tem um inimigo Zentradi na frente dele, esse Zentradi tá desarmado, e ele simplesmente não consegue atirar porque ele se dá conta que guerrear é assassinar pessoas. E aquele alienígena, mesmo ele sendo alienígena, ele é uma pessoa também. E ao mesmo tempo que os humanos têm o choque quando vêm os Zentradi e vê que os Zentradi são só pessoas gigantes, os Zentradi, quando eles vêm para atacar a nave do exército de supervisão, eles percebem que não é o exército de supervisão que tá usando a nave. Isso aqui é um planeta de Myclones. Myclone é um termo que os Zentradi tinham para descrever
descrever os humanos antes de conhecer os humanos. E daí eles param. Os registros antigos dizem que se um dia um planeta de Myclones for encontrado, a gente deve evitar o planeta dos Myclones, porque eles podem destruir a nossa civilização. Então os Zentradi, quando eles vêm na Terra para atacar a nave do exército de supervisão e descobrem que na verdade são os humanos que estão ali, que eles chamam de Myclones, eles decidem não invadir a Terra, porque os registros históricos deles e os protocolos deles dizem que se um dia encontrasse os Myclones, não eram para interagir diretamente com eles, porque poderia causar destruição da sociedade Zentradi. E daí o que eles decidem? Não vão atacar a Terra, eles vão até Plutão para interceptar o Macross. Então, enquanto o Macross está se dirigindo à Terra, o exército Zentradi está perseguindo o Macross, só que eles não querem destruir a Macross, eles querem se apropriar da Macross, eles querem se livrar dos Myclones para pegar a Macross de volta, porque a Macross é uma nave do exército de supervisão, que são os inimigos deles, e que tem aquele canhão que é extremamente poderoso, que é uma arma que interessa para eles. Então os Zentradi não estão ali para exterminar a Macross, eles querem é roubar a Macross dos humanos. Só que os humanos que estão ali na Macross, eles não podem entregar a Macross, porque senão eles vão ser mortos, eles não vão sobreviver, e se sobreviverem não vão conseguir voltar para a Terra, e eles estão preocupados se não acontecer alguma coisa na Terra. Então quando em Macross eles apresentam um inimigo terrível, extraterrestre, mas tem um ponto de virada que mostra que esses inimigos terríveis, eles não são muito diferentes de outros humanos, eles são gigantes, eles conseguem sobreviver um tempo no espaço, eles são mais resistentes e mais fortes, mas em essência eles são pouco diferentes dos humanos. Eles estão lembrando daquele problema da guerra, que é quando tu tá em guerra, tu não tá só em guerra, tu tá matando pessoas que são muito parecidas contigo, que tem famílias que são muito parecidas com as tuas, que tem um país que tem uma cultura própria, muito parecido como o teu país tem a tua cultura. Então a guerra, mesmo em narrativas ela podendo ser idealizada, romantizada, a guerra de verdade, de fato, na prática, é só pessoas matando outras pessoas. Outro elemento que vai ser bastante importante para Macross vai acontecer no desenvolver da história, que tem um ponto em que, para tentar melhorar a qualidade de vida daquela população civil que está vivendo na cidade dentro do Macross, se organizam um concurso de beleza e acabam escrevendo a Minmay para participar, e ela acaba vencendo. A partir daí de vencer o concurso Miss Macross, a Minmay consegue realizar o sonho dela, que é se tornar uma cantora. Então, dentro da Macross, a Minmay se torna uma idol. E para quem não conhece o contexto cultural do idol, esse fenômeno das idols, ele começou a ganhar força no Japão ali na década de 1970, mas acabou se estabelecendo e se consagrando durante a década de 1980. As idols são meninas bonitas que sabem cantar, que eram selecionadas por agências, e as agências iniciam a carreira delas como cantoras, mas são carreiras como cantoras em que elas têm pouca liberdade criativa ou autoria. Geralmente tem uma grande equipe dessa agência, que vai ter uma equipe de compositoras que vão fazer a música para ela, tem uma equipe de figurinistas que decidem como ela vai se vestir, tem uma equipe de coreógrafos que bolam as danças para ela, e tem toda uma equipe responsável por criar a imagem pública dessas cantoras. Então, basicamente, a parte autoral, criativa e artística da questão é muito controlada pela agência. E como geralmente as agências escolhem meninas bem jovens, que não têm muita experiência profissional, é bem comum acontecer dessas agências proporem cláusulas abusivas que se intrometem, inclusive, em questões da vida pessoal das cantoras. Não é incomum ter cláusulas do contrato, por exemplo, que elas não podem aparecer em público com namorados, ou às vezes que elas não podem nem casar. Tem um caso que aconteceu há alguns anos de uma agência que processou uma das artistas que ela representava porque tinha uma cláusula no contrato entre a artista e a agência dizendo que a artista não poderia casar. Dela casou e a agência começou a processar ela porque querendo indenização por ela ter casado. Então o que acontece é que essas meninas jovens, elas querem se lançar como cantoras, e muitas vezes a oportunidade que elas têm é através dessas grandes agências que transformam elas nessas idols, e elas acabam perdendo o controle criativo e artístico sobre o que elas fazem. Mas também é comum acontecer de, depois de ter atingido um renome, ali ter alcançado um sucesso, essas idols elas romperem com a agência e tentarem uma carreira com outra agência de uma forma mais independente, ou então adquirirem poder de barganha para conseguir renegociar os contratos com melhores condições. Mas o que acontece em Macross é o seguinte: a Minmay, ela é transformada numa idol, ela consegue o sonho dela como cantora e vira essa grande idol do Macross, e a partir de então ela começa a cantar. E daí tem uma questão que a música é um elemento muito, muito importante pro Macross. A Minmay, ela foi dublada pela Idima Mari, que além de dubladora também teve uma carreira como cantora, então ela canta de fato as músicas que a Minmay canta. E não são só uma ou duas músicas, são várias músicas que vão ser incorporadas na trilha sonora da série. Então em muitos momentos que tem pontos relevantes que a trilha sonora é importante,
relevante, é bem comum a trilha sonora de Macross ser parte do som diegético da história, ou seja, não é uma trilha sonora que nós espectadores só estamos ouvindo. É uma trilha sonora que está tocando porque a Mimê está de fato tocando dentro da história e os outros personagens dentro da história também estão ouvindo a música que ela está cantando. E essa questão musical ela é extremamente importante para a estética da série e inclusive para a própria trama da série. Inclusive as músicas da Mimê vão ser lançadas depois em discos que tiveram uma recepção bem boa do público e o que acabou acontecendo é que a Mimê, personagem fictícia, acabou se tornando uma idol de fato. Então a Mimê vai acabar sendo uma pioneira dessa ideia da idol virtual, esse personagem que não existe, esse personagem fictício que mesmo sendo fictício é uma estrela da música, é uma idol musical, que vai gerar fenômenos tipo a Hatsune Miku e outros. E, inclusive depois nas próprias sequências do Macross essa questão das idols virtuais acaba sendo discutido dentro da trama. Outro ponto que é extremamente relevante para Macross é que a obra que Macross vai usar como referência e vai se inspirar é a Uchusen Yamato do Matsumoto Leiji, a nave espacial Yamato que em algumas traduções brasileiras é conhecido como Patrulha Estelar. E tem vários elementos de Macross que são releituras de coisas que aparecem em Yamato. Coisas como, por exemplo, o design da Hayase, que é muito parecido com designs de personagens femininos do Matsumoto. Os Zentrad como alienígenas de pele azul, que é uma coisa que alienígenas de pele azul aparecem lá no Yamato. A própria ideia, né, do Yamato é uma nave espacial que foi construída a partir dos destroços do Yamato, que era um navio de guerra japonês que foi destruído e que foi recuperado do Oceano Pacífico. Então é aquela nave espacial que tem um aspecto de um navio de guerra. E o Macross também é uma nave espacial que foi feita a partir de destroços de uma nave que foi encontrada ali no Oceano Pacífico. E se o Yamato lembra um navio de guerra, a Macross tem um design que remete à imagem de um porta-aviões. Então um porta-aviões espacial. E Yamato, o tema também é essa grande nave espacial que lembra um navio de guerra que está fazendo uma grande jornada pelo espaço. O Macross é um porta-aviões espacial com uma cidade dentro fazendo uma grande jornada pelo espaço. Então muitos dos elementos de Macross são releituras, apropriações e continuidades com elementos que aparecem no Yamato e em outras obras do Matsumoto. E vale destacar que o diretor de Macross, que é o Noburō Ishiguro, ele foi diretor de Yamato 2, que é a sequência do Yamato original. E o Miyataki, que foi um dos designers do Macross, ele também tinha trabalhado como designer no Yamato 2. Então várias pessoas que tiveram funções chaves dentro de Macross tinham trabalhado na sequência do Yamato do Matsumoto Leiji, que foi um dos elementos que fortaleceu essa relação de continuidade que o Macross tem com o Yamato. Mas um outro elemento que vai ser importante para a construção do Macross, que é uma herança do Yamato e que é uma herança do trabalho do Matsumoto, é uma relação que o Macross tem com a tradição do shoujo. O shoujo é aquela demografia de quadrinhos japoneses que produz obras voltadas para o público feminino e que um dos temas importantes ali na tradição da demografia shoujo é a temática do romance. A gente tem que levar em conta que o Matsumoto, antes dele fazer ficção científica, antes de fazer aventura, ele era um autor de quadrinhos shoujo e ele trabalhou muito com quadrinhos de romance. E a gente vê alguns elementos do shoujo que vão estar ali na obra do Matsumoto posterior, mesmo depois dele parar de fazer shoujo, ele vai continuar trabalhando com questões do shoujo, no próprio design dele de personagens, na forma que ele vai compor quadros de página, e o Macross vai acabar herdando esses elementos do shoujo que vão ser muito fortes em Macross, porque Macross, apesar de ser uma história de mecha, de guerra, apesar de ser uma história de ficção científica, tem outro elemento que é tão ou mais importante que essa questão do mecha, da ficção científica e da guerra, que é Macross é uma grande história de amor. Um dos focos centrais do Macross é um triângulo amoroso que vai se estabelecer. O Hikaru, ele vai estar apaixonado pela Mimê, só que a Mimê vai se tornar esse grande astro musical dentro do Macross. Ela vai se tornar uma idol e vai estar cada vez mais ocupada gravando música, fazendo show, atuando em filmes, com uma agenda lotada e sem tempo para interagir com as outras pessoas. E o Hikaru, ele vai entrar na carreira militar e vai estar preocupado com as batalhas espaciais, com a guerra, com os Zentrad. E essas duas atividades dos dois vai cada vez afastar mais eles. E o Hikaru, ele tem a questão que ele gosta da Mimê e às vezes a Mimê age de um jeito que faz parecer que ela também corresponde aos sentimentos, mas às vezes a Mimê age de outro jeito que o Hikaru não entende o que ela está fazendo, não entende o que ela está pensando, que parece que não está se importando com ele. Então o Hikaru, ele está sempre inseguro com essa relação que ele tem com a Mimê, mas também é um triângulo amoroso porque o Hikaru também vai acabar estabelecendo vínculos com a Hayase, e a Hayase aqui ela é uma personagem extremamente relevante
relevante, porque ela vai acabar sendo o protótipo para o que depois vai ser a categoria da representação coletiva da tsundere. A tsundere é uma categoria ali de representação coletiva que é comum ali na cultura japonesa, que é aquela personagem feminina que ela é sensível, ela é emocionalmente frágil em vários pontos, mas ela cria um tipo de armadura para se proteger e acaba agindo com todo mundo de forma passivo-agressiva e desafiando as pessoas. Então, sei lá, quando uma tsundere ela gosta de alguém, ela não vai assumir que ela gosta de alguém, ela vai infernizar a vida da pessoa e vai desafiar aquela pessoa o tempo todo e vai criar conflitos com aquela pessoa, que é algo bem comum em histórias de quadrinhos, animações e no cinema japonês contemporâneo. Só que a Hayase, ela não é completamente uma tsundere, mas ela tem vários elementos ali da relação que ela vai ter com o Hikaru. Nela, uma mulher militar que é superior ao Hikaru na cadeia de comando. O Hikaru várias vezes desafia as autoridades, então eles vão ter aqueles atritos entre eles, mas ao mesmo tempo que eles têm os atritos, eles vão acabar desenvolvendo sentimentos afetivos um pelo outro, mas que a Hayase ela não pode admitir muito rápido ao princípio. Então, a partir da Hayase vai se criar essa categoria de personagem que vão se desenvolver e virar esse imaginário da tsundere. Então, se tem ali um triângulo amoroso, que depois vai virar um quadrilátero amoroso, porque vai ser inserido na história o Lin Kai-fun, que é um primo da Mine, e o Kai-fun, ele é um sujeito que ele é bonitão, ele é bom em artes marciais, ele tem toda uma postura que impressiona as pessoas, mas o Kai-fun é algo que hoje provavelmente seria considerado como um esquerdomacho. Ele é aquele cara que ele é militante contra a guerra, ele fala mal dos militares, ele tá sempre questionando a autoridade, tá sempre falando sobre injustiças que a guerra e que os militares causam, mas ao mesmo tempo ele é extremamente dominador em relação a Mime. Ele toma conta dela, ele mostra que ele tem sentimentos ali em relação a ela, mas ele vira empresário dela e começa a dominar a vida dela e dizer o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Ele bebe, fica agressivo, quebra coisas, fica violento, diz que se importa com ela, que ela tem que fazer coisas porque é o melhor pra ela, mas não dá espaço pra Mime decidir as coisas por ela própria. Então ele é um cara extremamente dominador em relação a Mime, a ponto de reprimir as vontades pessoais dela pra dizer pra ela que ele sabe mais do que ela o que é melhor pra ela. E ao mesmo tempo que o Kai-fun tem essa relação de dominação em relação a Mime, o Kai-fun é muito parecido com aquele sujeito de quem a Hayase gostava, que foi pra guerra e desapareceu. Então o Hikaru, a Mime, a Hayase e o Kai-fun vão formar um tipo de quadrilátero amoroso, e muito da trama principal de Macross é sobre as relações afetivas dos personagens e os encontros e desencontros deles. Então Macross é uma grande história de amor, e não só desse quadrilátero amoroso. Nós temos também a relação do Roy com a Cláudia Lassalle. A Cláudia é uma outra oficial da ponte do Macross, e eles têm uma história de amor, que eles se encontraram e desencontraram várias vezes na vida e se encontraram ali de novo no Macross, só que a história deles é uma história de amor trágica. E nós temos outra história de amor importante, que é entre o Max Genius. O Max, ele é um subordinado do Hikaru. Quando o Hikaru é promovido, ele recebe alguns subordinados, e o Max, ele é um cara recém-vindo da academia, um piloto jovem, recém-formado, só que ele é extremamente habilidoso. Aquela questão que é discutida bastante em histórias japonesas sobre o gênio, aquele sujeito que ele nasceu com uma habilidade inata, ele é um piloto igual ou melhor que o Hikaru, sendo que ele tem muito menos experiência. Então o Max acaba sendo um grande as ali do Macross, e ele vai acabar tendo encontro com a Milia Falina. A Milia é uma militar piloto de guerra do Zentrad, e o Max e a Milia vão acabar se apaixonando um pelo outro, só que cada um deles é soldado de um lado diferente que está em guerra. Então uma história de amor entre dois inimigos. Então Macross, ao mesmo tempo que essa história de ficção científica de mecha de guerra, é uma grande história de amor. Assim, é uma space opera em quase todos os sentidos possíveis. É uma space opera no sentido de que é uma história de melodrama, é uma história épica que acontece no espaço, e é uma história narrada a partir de acompanhamento musical, porque em várias das batalhas chaves de Macross tá a música da Lin Mime tocando de fundo, tá ela cantando para animar as tropas e os soldados. Então Macross pode ser considerado uma space opera em vários sentidos do termo space opera. E apesar de Macross ser uma dessas grandes referências da ficção científica japonesa, ser uma das principais obras ali que vai estabelecer a tradição dos mecha ali, dos Real Robot junto com Gundam, Macross vai criar um outro impacto na produção de ficção científica japonesa, não só pela aceitação do público, como pela parte do público que reagiu negativamente a Macross na época que Macross foi lançado. Porque Macross foi um marco para um grande cisma que vai acontecer entre os fãs de ficção científica japoneses ali no começo dos anos 80. Eu já falei com mais detalhes sobre esse grande cisma que aconteceu
aconteceu ali no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, nos fãs de ficção científica japoneses. Lá no vídeo que eu falei sobre a cultura otaku, e inclusive é com nessa briga que vai fazer o termo otaku ficar popular no Japão. Mas resumindo, porque é relevante para nós aqui hoje. A questão é que quando o Gundam foi lançado em 1979, ao mesmo tempo que foi um grande sucesso com muita parte do público, fez toda uma renovação ali nas histórias de mecha e na ficção científica japonesa. Gundam foi recebido muito mal por parte do público de ficção científica japonesa, por trazer umas abordagens novas que fugiam muito daquilo que era entendido como ficção científica naquele momento. E quando o Macross aparece, Macross vai trazer vários dos elementos que estavam lá presentes em Gundam, que foram criticados por essa parte do público, mas vai trazer eles ainda mais exagerados e ainda vários outros elementos novos que vão reforçar essa negação por parte desse público. Porque se a gente parar para pensar, a ficção científica naquele momento histórico, não só no Japão, mas no mundo todo, era muito focado em outros pontos. A gente tinha, por exemplo, a alta ficção científica, que é aquela ficção científica que vai se dedicar a apresentar essas histórias que de fato vão trazer discussões que estão relevantes para a ciência. O que está sendo discutido na física naquele momento? O que a química está tratando? O que outras ciências estão tratando? E como usar essas discussões da ciência na história. Autores, por exemplo, como o Asimov vai ser um dos caras que vai trabalhar a partir daí. Mas também a gente tem aquela ficção científica que vai apresentar personagens que muitas vezes são personagens bastante estereotipados, são personagens que eles são bem definidos, mas que eles não mudam ao longo da história. O personagem é aquele tipo e ele vai ser aquele tipo do começo até o fim da história. Por exemplo, o Star Trek original. A gente tem ali o Spock, que vai trazer todos os elementos daquela questão da lógica. A gente tem o McCoy, que vai trazer os elementos da questão emocional, a questão da reação humana ao que acontece ali no ambiente ao redor desses humanos. E o Kirk meio que vai ser a dialética. Ele ouve o que o Spock fala, ele ouve o que o McCoy fala, combina, trabalha aquilo ali e toma uma decisão de como eles vão agir para solucionar o problema. E se a gente assistia Star Trek, do começo ao fim do Star Trek, os personagens, eles não passam por grandes mudanças. Os personagens são meio que definidos. E a grande questão de Star Trek é como os personagens se relacionam entre eles e como eles vão parar em ambientes estranhos, e nesses ambientes diferentes, a dinâmica da relação dentre eles vai provocar novas reações que são proporcionais àquele ambiente. E essas reações e esses ambientes, muitas vezes, eram usados para discutir questões socioculturais. Por exemplo, tinha um problema lá relacionado à Guerra Fria e fazia o Spock, o Kirk e o McCoy chegar num planeta, que era um planeta bem bizarro, mas essas características bizarras provocavam reações nos personagens, e a partir dessas reações deles com o ambiente, se fazia alegorias em relação a questões reais do contexto da Guerra Fria. No Japão, a gente tinha o Ultra Seven, que era muito parecido. Aqueles personagens, eles tinham características bem definidas, mas que geralmente eram fixas do começo ao fim da série, e eles interagiam entre eles a partir de questões aleatórias, bizarras que aconteciam, e a partir dessas relações dos personagens diante de um caso bizarro que acontece, se fazia comentários sociais, comentários culturais e comentários políticos. E o Gundam vai trazer uma questão nova que vai ser muito mais reforçada no Macross, que é trazer elementos que não são necessariamente para discutir só questões socioculturais ou questões teóricas da ciência. Macross é uma história de amor. Tão importante quanto a discussão sobre guerra e sobre a viagem espacial são as relações afetivas dos personagens. Os personagens vão discutir sobre quem eles gostam. Os personagens vão querer contar sobre os sentimentos um pro outro e não vão conseguir. Os personagens vão ter dificuldade de interagir um com os outros. Para Macross, o desenvolvimento de personagens é central. Os personagens começam de um jeito e quando chegar no final da série eles mudaram. A Mimê, que era fofinha, boazinha e iludida, no final ela já vai estar questionando a guerra. No final ela vai perceber que o Kaifun é uma má influência para ela. No final ela vai perceber que talvez ela deveria ter expressado sentimentos que ela não expressou antes. A Hayase, que era tão confiante em ser militar na tradição militar, no final ela vai questionar se essa postura militar realmente é tão relevante assim. E o Hikaru, que era um completamente anti-militar, no final ele vai questionar que talvez essa questão militar tenha que ser aceita, porque em alguns contextos não dá para escapar dela. Então os personagens que são antagônicos, eles vão se aproximar mais um dos outros, e um vai aprender a partir da perspectiva do outro. E a grande cisma é que parte dos fãs de ficção científica japonesas ali no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, principalmente por causa do Gundam e mais ainda por causa do Macross, vão se revoltar contra essa nova ficção científica e vão dizer, isso não é ficção científica. Vários desses fãs vão renegar Gundam e vão renegar mais ainda Macross, dizendo Macross é um shoujo, Macross é uma história de romance, é amorzinho. São as pessoas que não conseguem confessar
expressar o amor para quem eles gostam. Isso é coisa de shoujo. E esses fãs de ficção científica vão dizer, olha só, vocês estão destruindo a ficção científica, vocês estão fazendo a ficção científica virar coisa de menina, coisa de mulherzinha, vocês estão destruindo a nossa infância, basicamente. Então, ao mesmo tempo que vai ter um grande grupo que vai adorar Macross no lançamento, vai influenciar um monte de outras obras, um monte de outros autores até hoje, vai ter uma parte do público que vai negar com muita força Macross naquele momento de lançamento. Hoje até Gundam e Macross são bem aceitos, mas na época eles foram bastante rejeitados por uma parte do público. E justamente essa parte que era mais conservadora em relação a categorizar o que poderia e o que não poderia ser ficção científica. Macross era melodrama, era uma história de amor, então não podia ser ficção científica porque ia estragar a ficção científica, ia contaminar a ficção científica. E uma grande sacada que o Noboro vai ter vai ser incorporar essas críticas e incorporar essas discussões para dentro da diegese, para dentro da história de Macross. Porque a gente vai ter lá o conflito entre os humanos e os Zentradi, e os Zentrades vão se afastar dos humanos porque vão dizer, essa aqui é a população de Myclones e os nossos registros dizem que nós temos que evitar os Myclones. Os Myclones vão nos contaminar e vão destruir. Então os Zentradi, eles vão começar a tentar espionar o que acontece, as transmissões dentro do Macross. Em um momento eles vão captar as transmissões de um show da Minmay, eles vão capturar a transmissão de um filme, e um filme de Kung Fu, que vai estar lá o Kai-Fun atuando, lutando e com efeitos especiais, um filme de Kung Fu com Tokusatsu, e vai disparar raios e eles vão auxiliar. Isso é um registro dos combates dos humanos. Então os humanos têm de fato esses poderes de disparar raio, eles não vão interpretar um filme como uma história, eles vão olhar para o filme e vão achar que aquilo é literalmente a realidade, um registro de algo que aconteceu. Eles vão ouvir a música e vão ficar confusos, o que diabo é isso? E conforme eles entram em contato com a cultura humana, eles começam a entrar em pânico, porque a sociedade Zentradi, a gente vai descobrir ao longo da série, eles são completamente militarizados, eles são todos militares e todos eles atuam em função da guerra. A civilização deles é toda uma civilização militar, não existem sujeitos que não são militares. Quando eles se confrontam com os humanos a primeira vez, tem um episódio ali que é o primeiro contato, que eles capturam humanos e levam para a nave para estudarem, eles vão entrar em contato com civis, vão pensar, o que são civis? Vão explicar, civis são os sujeitos que não atuam no serviço militar. Como assim? Existem pessoas na cultura humana que não são militares? Para que serve uma pessoa que não é militar, se toda a função, toda a vida deles é baseada em militarismo? E tem uma questão que é bastante importante na trama, que parte dessas discussões, dessa rejeição que Macross vai ter por parte do público, que vai renegar, vai ficar ofendido com os elementos shoujo que Macross incorpora, e Macross incorpora elementos do shoujo, porque Macross se baseia na obra do Matsumoto, e o Matsumoto Leide era um autor que era autor de shoujo, e ele nunca abriu mão dos elementos shoujo quando ele começou a produzir ficção científica. E o Noboro vai inserir essa discussão na história, fazendo com que os Zentradi, eles são todos militares, e os Zentradi, eles têm uma sociedade igualitária, homens e mulheres têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres, e ocupam os mesmos cargos e as mesmas funções. Tem mulheres Zentradi que são militares, que são comandantes de nave, que são pilotos, mas apesar de ser uma sociedade igualitária, os Zentradi são uma sociedade segregada. Os homens e as mulheres Zentradi, eles não convivem juntos, eles não entram em contato, eles são proibidos de se comunicar uns com os outros sem ordens do alto comando. Só os altos comandantes que falam uns com os outros. Então tem as naves só ocupadas por mulheres, comandadas e tripuladas por mulheres, de esquadrões de naves só de mulheres, e tem outros esquadrões e batalhões de naves só com os homens Zentradi, e só o alto comando se comunica entre eles, e os soldados não se comunicam entre eles. Então os homens e as mulheres Zentradi não têm contato um com o outro, e os Zentradi, eles se reproduzem in vitro, artificialmente em laboratório. Então quando eles veem os homens e as mulheres humanos juntos, eles ficam espantados. Como é que homens e mulheres convivem junto? Quando um homem e uma mulher tocam a mão um no outro, seguram a mão do outro, eles ficam com nojo, eles ficam em pânico, eles não suportam olhar aquilo, porque aquilo é algo muito nojento, bizarro e estranho para eles. E tem uma parte que eles são capturados e eles vão impressionar os Zentradi, e a Missa dá um beijo no Hikaru na frente do alto comando Zentradi. O alto comando Zentradi fica em pânico. Nós temos que destruir esses humanos porque eles são uma coisa horrível, são uma coisa nojenta, eles podem nos contaminar. E o alto comandante Zentradi, ele chega à conclusão de que os humanos fazem parte da protocultura. Então nós temos que isolar eles, nós temos que nos livrar deles, nós temos que destruir os humanos, porque eles são a protocultura, e segundo os registros deles, a protocultura é algo extremamente nocivo para os Zentradi. Eles podem ser destruídos se eles entrarem em contato com a protocultura, porque a protocultura contamina os Zentradi e destrói a forma de organização social deles. E quando o Noburo, ele coloca isso na história, ele está fazendo um deboche daqueles fãs de ficção científica, daqueles otakus que
que diziam que não pode ter relacionamento amoroso em histórias de ficção científica. Histórias de ficção científica não é sobre emoção, não é sobre contar sentimentos, não é sobre pessoas que gostam uma das outras. Tem que ser sobre ciência pura, tem que ser sobre tipos estereotipados falando de questões sociais. E o Noburo, ele vai fazer um deboche desses otakus. Vocês não conseguem olhar para uma pessoa demonstrando emoção, para uma pessoa falando sobre sentimentos, para uma pessoa falando abertamente sobre o que ela sente. Vocês ficam com nojo. Então os Zentradi acabam sendo um deboche a esse tipo de otaku, né? Esses caras que são fãs dessa ficção científica, mas eu sou um fã homem dessa ficção científica e como eu sou macho, eu não posso ver nada de shoujo. Se passar um shoujo na minha frente, eu tenho um nojo, eu quase vomito. Se eu ver duas pessoas se beijando de mão dada, que horrível. Falaram de amor numa história de ficção científica, destruíram minha infância. Então Macross vai incorporar essa discussão que estava acontecendo ali na recepção dos fãs para dentro da história e vai falar sobre isso meio que debochando desse público que tinha essa visão da ficção científica como algo bem restrito. Ficção científica é sobre ciência e não pode falar sobre sentimentos. Porque se falar sobre sentimentos estragou, destruiu minha infância e eu não sou mais homem porque eu vi alguém falando sinceramente, abertamente sobre suas emoções. E tem um momento na história que eles explicam o que são os Myclones dos Zentradi. Os Zentradi, eles têm uma tecnologia que eles entram dentro de tubos e modificam seus corpos e eles ficam pequenos e mais frágeis, ou seja, eles ficam iguais aos humanos. E eles podem fazer o inverso. Eles, quando estão na forma de Myclones, eles voltam para aquele mesmo aparelho e o aparelho de novo modifica os corpos deles para essas formas gigantes e resistentes, fortes, né, que são boas para a guerra, que resistem no espaço, que têm vantagens em batalhas. E os Zentradi, quando eles entram em contato com os humanos, uma das primeiras coisas que eles perguntam é: por que vocês todos viraram Myclones? Por que vocês todos assumiram essa forma frágil? E os humanos têm que explicar: não, a gente não virou Myclone, nós sempre fomos assim. Porque os Zentradi, a princípio, eles acham que os humanos eram iguais a eles e passaram pelo processo para virarem os Myclones. E isso é um primeiro choque que os Zentradi têm. Depois tem todo o choque com os homens e as mulheres vivendo junto, com os casais se beijando quando explicam para eles que a reprodução humana não é feita in vitro, não é feita em laboratório. Eles acham aquilo tudo muito horrível, muito nojento. Tem um momento em que o Britai, que é o comandante da frota Zentradi, que detectou o Macross no começo, veio até a Terra e entrou em conflito com o Macross e decidiu que não ia destruir o Macross, ele ia só perseguir para tentar recuperar a nave. O Britai, ele acaba mandando espiões, ele pega as Zentrades, transforma eles em Myclone, ou seja, eles viram do formato humano, e enviam eles para eles entrarem escondidos no Macross e aprender sobre a cultura humana e depois voltar para a nave e trazer informações para eles usarem na guerra. Só que quando os espiões voltam para a nave dos Zentradi, eles foram extremamente influenciados já pela cultura humana. Eles aprenderam a gostar de música, eles viram fã da Minmay, eles aprendem que tem roupas diferentes, que os homens e as mulheres podem interagir, que tu não precisa ser militar, tu pode fazer outras coisas que não são guerrear. E quando eles voltam para a nave, eles trazem várias coisas da cultura humana, inclusive trazem músicas da Minmay e começam a tocar para os outros Zentrades ouvirem. E a princípio eles têm um choque, eles entram em pânico. Os Zentrades, eles entram num curto louco porque eles começam a sentir emoções que eles nunca sentiram antes. Mas depois do choque, eles acabam gostando da Minmay, virando fãs da Minmay. Tanto que chega um ponto em que os humanos e os Zentradi, eles estão em guerra, eles estão para se destruir, e começam a acontecer motins dentro das naves Zentradi, porque vários dos soldados, eles começaram a ouvir a música da Minmay, viraram fãs da Minmay e não querem matar a Minmay. Olha lá, tem uma humana que emite esses barulhos que faz a gente se sentir feliz e sentir um monte de emoções que a gente nunca sentiu antes. Por que a gente vai lá e matar eles? Então acaba tendo uma rebelião e o Britai, ele acaba aceitando fazer um cessar-fogo com os humanos. Nesse momento que essa frota comandada pelo Britai dos Zentradi negocia ali com os humanos, eles chegam a um acordo e começam a fazer cooperações e trocar elementos culturais, se descobre que o DNA Zentradi e o DNA humano é quase igual, ele é quase idêntico, é diferente em detalhes. E daí se começa a discutir uma questão de que talvez os humanos e os Zentradi, eles têm uma mesma origem. Essa protocultura que os Zentradi falam que eles têm medo, provavelmente não só criou os Zentradi, como eles criaram os humanos. E daí nos leva de novo a toda a questão das discussões da guerra, porque o Hikaru, a princípio, ele fica horrorizado com isso. Como que nós humanos podemos ser iguais aos Zentradi? Porque os Zentradi são uma cultura completamente militarizada, completamente bélica, toda dedicada à guerra, eles existem só em função da guerra. E o Hikaru, que tem aquela rejeição pelo militarismo, mesmo depois de ele ter entrado pro exército, ele ainda nega bastante os valores militares, a guerra como recurso definitivo para resolver as coisas. Ele pensa, pô, se os humanos são como os Zentradi, significa que nós também temos essa natureza militarista, de destruidora, de conquistar. Segundo o Hikaru, eles só estão em guerra com os Zentradi porque os Zentradi atacaram eles. Mas daí os Zentradi questionam, tá, mas antes dos humanos entrarem em guerra
com os Zentradi, os humanos já não viviam em guerra entre eles, né? Porque se a gente parar para pensar a guerra da unificação que aconteceu ali a partir de 1999, em que o Roy Fokker serviu, no qual o cara que a Missa gostava morreu, no qual o pai do Hikaru morreu, é a Terceira Guerra Mundial. E essa Terceira Guerra Mundial tá ali representada na série para fazer uma alegoria à Segunda Guerra Mundial que de fato existiu. O contexto do Macross pós-Guerra da Unificação é toda uma alegoria para o Japão pós-Segunda Guerra Mundial. E os Zentradi vão dizer, antes dos humanos entrarem em guerra com os Zentradi, os humanos já viviam em guerra entre eles. Na história humana, em qualquer período histórico, alguém estava em guerra com alguém. A guerra é uma presença constante na sociedade humana. Então os humanos não são tão diferentes dos Zentradi. Então uma coisa que pra gente pensar sobre o quanto nós humanos talvez estamos a um passo de se transformar nos Zentradi. Talvez os humanos já foram os Zentradi. Os humanos durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão aliado ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial, talvez fosse muito parecido com os Zentradi. Toda uma sociedade que supervaloriza o militarismo, que supervaloriza a guerra e que cria essas narrativas heróicas para idealizar a guerra. E quando o alto comando dos Zentradi descobre que tem Zentradis que eles entraram em contato com a cultura humana e não querem lutar, passaram a gostar de música, estão pensando que é possível viver sem ser militar, sem ser em volta da guerra, passaram a considerar negociar paz, passaram a considerar falar sobre emoções, o alto comando dos Zentradi chega à conclusão de que os humanos realmente eram a protocultura e os relatos de que o mundo dos Maiclones poderia contaminar e destruir a sociedade Zentradi eram verdade. Esses Zentradi que foram lá para guerrear contra a Terra e entraram em contato com a Terra, eles estão todos contaminados. Então, o alto comando Zentradi manda enviar a frota principal deles, e a frota principal Zentradi tem quase 5 milhões de grandes naves de guerra, algo que seria impossível dos humanos lutarem contra, e ele decide que vai enviar a frota principal Zentradi para destruir os humanos, a Terra e todos os Zentradis que entraram em contato com os humanos e foram contaminados pelos humanos e por isso assimilaram a cultura. Então, quando a frota principal Zentradi vem para destruir a Terra, destruir o Macross, a frota ali comandada pelo Britai e também comandada pela Lapis Lanis, que é a frota das Zentrades mulheres, que em algum momento entraram com contato com os humanos, eles são declarados inimigos contaminados que devem ser exterminados. Então esses Zentradi que tinham entrado em conflito com os humanos, eles se aliam com os humanos para lutar contra os outros Zentrades que não têm contato nenhum com a cultura. E um dos grandes momentos do Macross, um dos clímax de batalha de Macross, são o Macross e os humanos do Macross, os humanos sobreviventes, junto com os Zentrades que originalmente vieram para atacar a Terra, mas que acabaram se aliando com os humanos depois de entrarem em contato com a cultura. Eles têm que lutar contra a frota principal dos Zentradi, e a estratégia que eles bolam é colocar a Mimê cantando ao vivo em todos os canais de comunicação dos Zentradi, porque os Zentrades que se aliaram aos humanos, que não queriam lutar com os humanos, eles são todos fãs da Mimê, e a música da Mimê mudou a perspectiva deles de como se relacionar com o mundo. Eles aprenderam a ter emoções, a sentir emoções, que eles não precisam guerrear para destruir tudo, que eles podem inclusive lutar para proteger coisas. E a música da Mimê vai motivar os Zentrades que são aliados dos humanos. Mas os outros Zentrades que estão lutando contra os humanos, que não têm nenhum conhecimento de emoções, de interações sociais humanas, quando eles ouvem a música da Mimê, eles entram naquele choque. Eles não sabem se eles estão se sentindo felizes pela primeira vez ou ao mesmo tempo eles estão tendo nojo e eles entram num pânico, e enquanto eles estão em pânico por ouvir a música, eles se tornam vulneráveis. Então a grande batalha climática de Macross é do exército humano aliado com os Zentrades que tiveram acesso à cultura, lutando com os Zentrades que não têm cultura, que têm nojo da cultura, enquanto tocam uma música cantada por uma idol no volume máximo no fundo, que não só é trilha sonora das cenas de ação, como os personagens que estão ali na cena também estão ouvindo ela cantar. É uma canção que é trilha sonora, mas que também é som diegético. E depois, no final da série, a gente tem mais um arco que é a reconstrução, né? São os humanos tentando reconstruir a sociedade humana depois dessa grande guerra com os Zentradi, e ao mesmo tempo, esses Zentradi que entraram em contato com a cultura e ficaram aliados dos humanos, eles têm que aprender a viver entre os humanos, porque tem vários deles que se adaptam à vida humana, mas tem outros que são uma cultura de militares e guerreiros, eles só sabem guerrear, e quando eles vão viver numa sociedade civil, eles não conseguem se adaptar, que é outra discussão bastante relevante para o contexto de guerra, que é o trauma dos veteranos de guerra, aqueles sujeitos que vão pra guerra, vão lá, veem horrores, matam, veem gente morrendo e tal, e depois quando eles tentam voltar pra vida civil, eles não conseguem se adaptar. Eles estão tão traumatizados, aquilo abala tanto eles, porque assim, é muito comum gente que idealiza a guerra, eu vou pra guerra
vai ser legal e tal, tem toda uma imagem heróica da guerra. Só que na prática a guerra destrói as pessoas. As pessoas que sobrevivem na guerra geralmente voltam cheios de traumas, eles têm muita dificuldade para voltar para a vida civil. E a gente vai ter essa discussão ali na parte final do Macross, que são esses Entrade que eles não conseguem se adaptar à vida civil, parte deles, né? Parte dos Entrade são aceitos, mas também tem toda uma questão de uma discussão racial, né? Porque só quem causou essa destruição não foram os humanos, foram os Entrades. Vamos expulsar os Entrades da cidade porque ele tem tendências violentas. Então o Macross ainda vai colocar no final toda essa discussão racial, porque eles são alienígenas. Eles têm pele roxa, têm pele azul, mas ao mesmo tempo o DNA deles é igual. Eles são geneticamente humanos, que é basicamente o contexto das guerras raciais que tem na Terra, né? Aquelas pessoas que criam todo o imaginário de uma outra etnia, de uma outra cultura como um alienígena, algo completamente horrível, completamente maligno, mas eles são iguais, é aquela questão de ponto de vista, de perspectivas diferentes, que o Macross vai acabar trabalhando no final. E além da série, né, que durou entre 1982 e 1983, Macross ganhou um longa de animação para o cinema em 1984. O longa se chama Chojiku Yose Macross Ai Oboete Maska. Ai Oboete Maska pode ser traduzido como amor. Você se lembra, ou você se lembra do amor? E é basicamente uma releitura da série. Não precisa ter visto a série para assistir ao filme, mas se tu viu a série, quando tu olhar o filme, assistir esse filme vai ser uma experiência mais rica. Porque vários elementos da série são resumidos aqui. Quando começa o filme, tem um resumo do que aconteceu na Terra, e a Macross já tá vindo de Plutão em direção à Terra. Então tem vários elementos que são mais resumidos, inclusive essa questão do estranhamento cultural entre os Entrade e os humanos, que a gente já viu na série. E o filme, ele é muito mais focado na questão do triângulo amoroso, né? Inclusive é um triângulo amoroso. O Kaifun, ele tem bem menos importância, e a gente tem a Minmay, o Hikaru e a Hayase tendo ainda mais foco como centro de toda a trama. E nessa versão do longa tem vários elementos que não são centrais, que daí são simplificados. Por exemplo, aqui não se fala no exército de supervisão, nem se explica de onde a Macross veio. Lá na série se fala do exército de supervisão. A Macross é uma nave que foi do exército de supervisão, que são os grandes inimigos dos Entrade. Uma parte da história eles encontram uma outra nave abandonada do exército de supervisão, mas eles decidem não chegar perto, porque pode ser uma armadilha igual a Macross era e dar um tiro neles. Já na versão do filme, os Entrade, eles são todos homens, e eles estão em guerra com o exército Meutrade, que são as fêmeas dos Entrade. Então eles não só são uma sociedade segregada, como na versão do filme, a grande guerra deles infinita é essa, os homens contra as mulheres. E apesar de vários elementos aqui serem simplificados, para dar espaço para desenvolver com mais detalhes outros, aqui a questão da relação amorosa ali, do triângulo amoroso, as questões sentimentais e afetivas ali dos personagens principais, tem um elemento que é mais discutido na versão do filme, que é a origem dos humanos e dos Entrade. No filme é explicado mais claramente algo que não é deixado bem claro na história, que é a questão da protocultura. A protocultura, essa civilização antiga, eles criaram tanto os Entrade como eles criaram os humanos. E os Entrades também foram como os humanos, mas por entrar em guerra, eles fizeram manipulações genéticas para se melhorarem, criaram essa tecnologia que é o reverso, né, do processo de MyClone, pegar as pessoas do tamanho humano e transformar elas nesses gigantes mais resistentes e mais fortes, porque eles seriam soldados melhores, e eles entraram nessa questão da guerra e esqueceram o passado deles. Os Entrade se desenvolveram socialmente tanto em função das questões militares que eles perderam toda a cultura deles e ficaram em função só da guerra. E nessa função da guerra, eles acabaram destruindo os próprios criadores deles, que foram essa protocultura. E os humanos são outra ramificação de criação da protocultura que sobreviveu isolado na Terra. Então os Entrades e os humanos, eles foram criados pela mesma espécie ancestral. E seria por isso que os Entrade e os humanos são geneticamente iguais. E outra questão também que é relevante aqui para a história, que é Aoboete Maska, é o nome de uma música. Os Entrade, eles encontraram um código antigo nas ruínas da protocultura, que eles não sabem interpretar direito, e os humanos descobrem que aquilo ali, na verdade, é uma melodia, uma música. E depois a Hayase acaba encontrando um outro registro da civilização da protocultura que tem a letra dessa música. Então, quando eles vão ter a grande batalha climática no final contra esse exército Entrade principal, que renega a cultura e quer não só matar os humanos, como quer matar os próprios Entrade que entraram em contato com a cultura porque acham que eles estão contaminados por ter aprendido a manifestar sentimentos, ter gostos estéticos, se interessar pela arte e acreditar no pacifismo e na interação entre homens e mulheres. Eles resgatam essa canção que foi criada lá pela protocultura e usam essa canção como música de fundo. É essa canção que foi criada especialmente para o filme, que a Minmay canta durante a batalha final para motivar as tropas formadas ali da aliança dos humanos
com os Entrades que entraram em contato com a cultura contra os Entrades que não têm cultura. E tem uma questão que é relevante, que a Hayase comenta quando ela consegue traduzir a canção da protocultura e tá ela traduzindo pela primeira vez e vendo o que aquilo ali significa, e aquilo ali significa você se lembra do amor, que é o título da música, né? Ela pensa, pô, só podia ser uma canção de amor, que faz toda essa referência que Macross tem com a tradição lá do Yamato, da obra do Matsumoto Reiji, e o quanto Macross abraça a tradição do shoujo. Ele olha pro shoujo e diz, isso aqui é interessante pra gente, e se apropria daquilo sem vergonha. Ele admite que ele tá se apropriando de questões do shoujo pra fazer a ficção científica que eles estão apresentando. E uma outra questão nova que o filme traz, que não tá presente na série, é mais ou menos uma questão inversa ao que tá presente na série. Quando na série se descobre que os Entrade e os humanos têm o mesmo DNA e provavelmente eles têm a mesma origem, né, fazem parte da mesma espécie que em algum momento foram separados, o Hikaru entra em rejeição. Os humanos não podem ser a mesma coisa que os Entrade. Se deixar, os humanos vão virar igual aos Entrades, vão virar gente obcecada por matar e por guerrear e vão perder a cultura. No filme vai ter a discussão desse ponto, só que pela perspectiva inversa. Quando se descobre que os Entrades e os humanos têm o mesmo DNA, os Entrades que vão entrar em contato com os humanos e com a cultura e vão renegar essa natureza militar deles, vão lutar contra o comando central os Entrade, que é a tropa ali que é comandada pelo Britai. O Britai vai dizer, então, se nós e os humanos somos a mesma espécie, significa que a cultura também é nossa. Nós também temos direito sobre a cultura. Nós também temos o direito de não ser militares, de sermos pacifistas. Nós também temos o direito de cantar canções. É o nosso direito de retomar a cultura que era nossa e que foi nos tirada. Essa tradição militar, bélica, de resolver tudo com guerra, isso tirou deles o direito deles ter a cultura. E eles passam a entender que a cultura é um direito que eles têm. Quando eles vão lutar contra o alto comando dos Entrade, eles estão lutando pelo direito deles de retomar a cultura, de voltar a ser uma sociedade que não é militarizada. Bom, e além de todas essas discussões, assim, o longa de Macross, ele é visualmente lindo. Tanto a série quanto o longa, eles foram lançados em versões remasterizadas HD. E o filme, assim, apesar dele ser de 1984, a animação dele é linda, assim, aquele desenho todo feito à mão, mas com uma representação de tecnologias e de máquinas, assim, extremamente detalhadas. Toda uma tradição que está se perdendo. Inclusive, não faz muitos anos que o Tomino, o criador do Gundam, ele comentou uma vez numa entrevista sobre o quanto essa tradição japonesa de fazer animações de mecha 2D tá acabando no Japão, porque não se forma mais animadores especializados em animações de representações mecânicas. A maioria dos jovens que estão estudando animação e se formando nas faculdades de animação, quando eles trabalham questões mecânicas, eles estudam e se formam e se especializando em 3D. Eles fazem animação mecânica em CGI. Então toda aquela técnica de fazer essa animação mecânica com animação 2D desenhada à mão é uma coisa que está se perdendo por falta de mão de obra qualificada. O Tomino falou isso já faz alguns anos, que a Sunrise era o último estúdio que ainda mantinha uma equipe especializada nisso, só que esses animadores eram quase todas pessoas mais velhas, pessoas que já estavam se aposentando, então vários deles já estavam morrendo, e que ele estava receoso porque quando essas pessoas se aposentarem ou morrerem, não teria uma nova geração de animadores preparados e especializados para fazer essa animação 2D feita à mão, e que talvez por isso a animação 2D de maquinários e de robôs acabe de uma vez e migre completamente para o 3D e para o CGI, assim, num futuro não muito distante. Mas Macross ainda é um exemplo de uma animação que foi feita em 1984, e se tu olhar hoje, assim, é algo primoroso, assim, algo de excelência. E Macross teve muitos derivados, né? A série original é de 1982, 1983, o longa é de 1984, e 1985 já teve um jogo para Famicom, teve várias versões de videogames, teve continuações em quadrinhos, outras séries animadas, OVA, outros longas, então teve toda uma franquia de Macross que acabou sendo uma das obras referenciais ali pro gênero de mecha. Depois de Gundam, certamente Macross é a obra mais relevante para essa tradição do Real Robot. E também para outras produções fora disso, porque Macross vai trabalhar com a ideia de que é possível fazer ficção científica que também trate de questões emocionais, de questões sentimentais, de relações, interações entre personagens. É a ficção científica que vai trazer os elementos do melodrama do shoujo e vai incorporar eles na ficção científica e vai dizer que é possível fazer isso e vai influenciar para várias obras que também vão partir dessas premissas. Assim, se a gente pensar numa obra que é extremamente influenciada por Macross, por exemplo, Knights of Sidonia, a ideia dos sobreviventes da humanidade numa grande nave espacial que está numa jornada e que os mechas humanos saem da nave para lutar quando eles são atacados por extraterrestres. E esses mechas são naves que se movem muito parecidos com caças, por exemplo. Sidonia é extremamente influenciada por Macross. Outra obra que vai ser muito influenciada por Macross
Macross Evangelion. Macross foi o primeiro trabalho profissional do Anno Hideaki. O Anno, ele foi animador do Macross, inclusive ele foi animador-chave em 2 ou 3 episódios, ele trabalhou no filme de Macross também, e muito da obra do Anno é influenciada pelo Macross. A ideia de tu pegar aqueles elementos da ficção científica, mas tua obra de ficção científica não é só obra de ficção científica, porque mais importante do que a ficção científica é a relação emocional, afetiva e interação dos personagens. Vários elementos que estão lá em Evangelion, por exemplo, a grande fortaleza de resistência humana é ficar no subsolo. Isso tem lá no Macross. A parte ali que o Hikaru descobre que os mechas inimigos, eles não são mechas, eles são gigantes usando armaduras. Tem um momento ali que o Shinji, ele acha que o Eva é um mecha, o público também a princípio é levado a achar que o Eva é um mecha, daí a gente descobre que na verdade o Eva não é um mecha, é um gigante de armadura. Outro elemento que ele não tá na série do Evangelion, mas ele tava durante a produção. Assim, na série do Evangelion não se discute a origem dos Evas. A gente sabe que os humanos são descendentes da Lilith, que os anjos eles estão relacionados com o Adão, eles não podem ocupar aquele mesmo mundo e estão em guerra com eles, mas de onde é que vieram os humanos, de onde é que vieram os anjos, isso não é explicado na série. Na proposta original, o Anno ele desenvolveu um roteiro para falar sobre as origens, mas na versão final eles decidiram cortar aquilo porque aquilo não era relevante. Daí o que aconteceu é que num jogo de PlayStation 2 de Evangelion, a equipe de desenvolvimento do jogo, eles fuçaram nos documentos de produção lá do Evangelion e trouxeram um material que foi descartado da série. E nesse material descartado fala sobre uma civilização antiga que teria criado tanto os anjos quanto os humanos. E os anjos e os humanos, eles têm a mesma origem. Por isso que no Evangelion eles falam, os anjos, eles têm uma compatibilidade de DNA que é quase idêntica dos humanos. Porque tem essa questão de que eles teriam sido criados por uma mesma civilização ancestral que se perdeu, mas deixou os humanos e os anjos para habitarem o mundo. Isso foi cortado da série original, mas está lá no jogo de videogame. Tem gente que fala que mal de Evangelion porque uma parte importante da história eu só posso saber se eu for jogar o jogo de videogame. Não, não é isso. Aquela parte foi cortada, ela foi descartada da série. Tu não precisa saber. Os criadores do jogo que foram lá e reviraram o lixo do Anno Hideaki para trazer esse material descartado e colocar no jogo. Beleza, se tu joga o jogo, ele traz elementos que podem complementar o que tu viu na série, mas a série não depende disso. Na versão da série não se conta a origem dos humanos e dos anjos. Essa versão de que os anjos e os humanos foram criados por uma mesma civilização ancestral que se perdeu, isso aí é material descartado da série, era lixo que foi resgatado pelo videogame. Mas essa explicação é muito baseada na explicação do Macross. No Macross, na série, não explica exatamente, sabe-se que os humanos e os Zentradi, esses gigantes guerreiros alienígenas que estão invadindo a Terra, eles têm o DNA igual, algo que acontece no Evangelho, se descobrir que os humanos têm o DNA igual ao dos anjos, por isso eles devem ter uma origem comum, mas não se explica direito como é. Daí no filme do Macross se explica, teve uma civilização ancestral que criou tanto os humanos como criou os Zentrades, e cada um deles foram para um lugar do espaço, e agora os Zentrades e os humanos se encontraram. E é muito parecido com esse material descartado do Evangelho. Teve uma civilização ancestral que já está extinta, que criou os humanos e criou os anjos, e habitou planetas diferentes com eles, só que por algum acaso que não era para acontecer, os anjos e os humanos se encontraram e começaram essa guerra. E dá para achar várias outras referências de Macross em Evangelion. A sala de reunião da Cilly, que parece muito com a sala de reunião do Alto Comando das Nações Unidas. O Hikaru e a Hayashi no planeta Terra destruído. É uma referência ali pro Shinji e Asuka naquela Terra pós-apocalíptica. Então tem várias outras pequenas referências ali que vão ser herança do fato do Anno ter trabalhado no Macross quando ele era jovem. Trabalhado com os chefes ali da equipe de criação do Macross, que eram os caras que tinham trabalhado na sequência do Yamato, que eram caras muito influenciados pelo Matsumoto. Então o Anno vai herdar através do Macross essas referências lá da obra do Matsumoto. Vão ter várias outras obras que vão ser bastante influenciadas pelo Macross. Então o Macross é uma obra de ficção científica japonesa que vai ser um paradigma para muita coisa que vai ser feita depois. Junto com Gundam, Macross faz parte ali da grande dupla que vai definir a tradição dos mechas Real Robot. E eu recomendo fortemente, se vocês puderem, assistam a versão remasterizada em HD, que é uma experiência linda. A série ela tem uma média assim, de qualidade de animação bem boa. De vez em quando tem uns episódios que dá pra ver que é um pouquinho mais simples, mas em geral ela tem uma qualidade muito boa. E o filme é maravilhosamente lindo. E muito das sequências de Macross também vale a pena. Me cobrem para que eu fale de Macross Plus. E bom, por hoje era isso. Agradeço muito quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Compartilhem com os amigos que vocês. Também compartilhem com os inimigos de guerra, tanto humanos, Myclones, Zentrades e Meltrandes. Agradeço muito mesmo aos apoiadores do canal, porque são os apoiadores
do canal que sustentam isso aqui e fazem esse canal funcionar. Se vocês ainda não conhecem, convido para dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Também convido para seguir o Ilha Kaiju no Instagram, Twitter e outras redes sociais. Quem ainda não segue o canal, convido a seguir, dar uma olhada nos outros vídeos. E obrigado, até o próximo vídeo e lembrem-se do amor.